sobre caráter provisório da carta de condução. E vamos já aqui dissipar todas as dúvidas que vocês aí em casa têm relativamente a essa questão. Hoje eu tenho comigo então como convidado o inspetor-chefe Celton Soito António. Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Duza. Muito obrigado. Exatamente. Olha, chegamos a sexta-feira, chegamos aqui à nossa rubrica e hoje vamos falar então sobre este caráter provisório da carta de condução, que eu acredito que pode ser então a realidade de muitas pessoas que estão a ver o nosso programa neste exato momento, mas que se calhar tenham muitas dúvidas do outro lado, então é mesmo para dissipá-las todas, não é? E vamos mesmo começar assim como está aqui ponto, para tentarmos perceber a título inicial, não é? Quando é que nós estamos então aqui, estamos na situação, não é, de adquirirmos aqui ficar com o caráter provisório da carta de condução. Inspetor-chefe Celton Soito. Ok, obrigada. Informa que o Código de Estrada, no seu artigo 120, no número 56, ele dita que a carta de condução tem um caráter provisório. Isso. Mas esse caráter provisório é aplicado àqueles indivíduos recentemente habilitados. Ou seja, no caso em que o indivíduo não tinha carta de condução e encarta-se, como vulgarmente nós dissemos, este indivíduo, transcorrido 2 anos, está proibido de cometer qualquer infração que o Código de Estrada considere como grave. Caso este cometa, ele seja julgado e decretada a sentença de proibição ou inibição de conduzir, este indivíduo perde a sua carta e terá que voltar a fazer o exame como se nunca antes tivesse adquirido. Quer dizer, sequer chega a ter a carta definitiva, caso isso aconteça nesse período, não é? Que esteja então com a carta provisória, certo? Não, Iduza, deixa-me só dizer. Aqui o caráter provisório da carta de condução não se refere ao documento, ao cartão. Exato. Refere-se ao período. Ao período, exato. Ou seja, eu habilitei-me agora a condução, certo? Encartei-me agora. Já tenho a carta física em minha mão, certo? Mas cometi uma infração grave ou muito grave. Exato. Nós temos visto o balanço da polícia aos finais de semana, muita gente faz a condução sobre efeito de álcool ou estado de embriaguez. Se o tribunal decretar como inibição ou proibição de conduzir, este vê a sua carta anulada, ou seja, a DTC caça a carta deste indivíduo, à luz do artigo 120, nos números 5 e 6. Exato. Não estamos a falar de ter o papel, o verbete, ou ter a carta propriamente. E a carta propriamente. Não. Mas agora a dúvida de muitas pessoas tem a ver com o tempo, não é? Que tempo é este? É quanto tempo? Imaginemos que alguém receba a carta hoje, não é? Até durante quanto tempo é que vai ser considerado como sendo provisório? Já dissipamos aqui esta questão. 2 anos. 2 anos. Durante 2 anos, depois de ter recebido a carta pela primeira vez, são 2 anos que o automobilista não pode cometer nenhuma infração grave. Grave, certamente. Ok. E agora, por falar em infrações, não é? E infrações graves, vamos já aqui clarificar que infrações graves, não é? Que infrações é que são consideradas graves para que as pessoas saibam lá em casa também. Está bem, Deus. O nosso Código de Estrada, no artigo 137, ele dita muitas, mas a título de exemplo, e como está aqui na tona, a condução sob efeito de álcool é uma infração consideradamente muito grave. E agora o nosso Código Penal vem dizer que a condução sob o estado de embriaguez é crime. Então este também é uma das transgressões ou infrações muito graves. Também a outra é parar na faixa de rodagem, parar a 50 metros, a menos de 50 metros nos cruzamentos ou entrocamentos, fora das nossas localidades. Por outra também, automobilistas ou condutores que têm o hábito de colocar muitas luzes nos veículos. O encandeamento ao outro condutor, isto também é considerado uma infração muito grave. Eu podia estar aqui a citar muitas. São muitas. Sim, o nosso Código de Estrada, no seu artigo 137, dita muitas, como, por exemplo, não respeitar o sinal de stop nas paragens de entrocamento, não respeitar o sinal luminoso, não respeitar o sinal do agente regulador de trânsito, quando manda parar. Essas são consideradas infrações graves à luz do Código de Estrada. E relativamente, não é, ao dia a dia, o que a nossa polícia tem se debatido, tem se deparado na via pública com variedíssimos automobilistas, quais é que têm sido as infrações mais recorrentes, não é, que a nossa polícia então tem encontrado na via pública? As infrações mais recorrentes que a nossa polícia tem visto na via pública são as paragens e estacionamento. Estas são as mais recorrentes, principalmente sobre aquele grupo de profissionais do volante. Param a qualquer instância, param a qualquer altura. Estas são as infrações que nós temos visto como as mais recorrentes.
Exatamente. E relativamente às pessoas que estejam então neste caráter provisório também da carta de condução, vocês têm se debatido também com muitas pessoas do género, não é? Que pessoas que recentemente então conseguiram ter a sua carta de condução, mas que acabam por, não é, cair nesta situação. Não é? Se calhar muitas das vezes por falta de controle, por falta de atenção, enfim, inúmeras situações podem acontecer. Mas têm se debatido também com muitas situações do género? Temos tido sim, e nós dissemos que as pessoas erram sabendo. Se é dos a ver, a maior parte dos acidentes é porque as pessoas sabem que eu não tenho prioridade, é que as pessoas sabem que eu estou num entrocamento, devo parar o veículo. Exato. Como o sinal diz, é stop, pare, mas o indivíduo passa. Então nós temos nos debatido, tanto é que a DTC, a quando dos exames, os alunos ou candidatos a exame, esta é uma sessão de terapia com nossos psicólogos. Ok. Sim, isso é muito bom para levantar o astral e tirar aquele medo e quebrar as barreiras. E após essa sessão de terapia, nós também temos passado a advertência que os senhores vão sair daqui, aqueles que aprovarem, vão ter uma carta de condução. O senhor aprovou hoje, a partir de hoje, conta até 2 anos que o senhor não pode cometer infrações consideradas graves, sob pena de se ver retirada a carta de condução e voltar a ter que fazer o exame. Mas atenção, terá que cumprir o tempo que for estipulado. Se for inibido de conduzir 2 anos, fica 2 anos, depois volta a encartar-se. Exato. Isso depois, pronto, já o tribunal é que vai, é que acaba por definir isso. É que as pessoas às vezes não têm noção da gravidade que é, não é? E claro, e da responsabilidade que é ter uma carta de condução, não é? Dirigir um veículo é uma enorme responsabilidade, não só para a sua vida, mas também, pronto, para os outros elementos que nós encontramos na via pública. E nós vemos situações no trânsito, não é? Que às vezes são aquelas situações que a gente não entende como, não é? Como é que acontece uma coisa dessas? Então, e nunca é demais estarmos nós aqui, não é, a tocar sempre na mesma tecla para alertar então os nossos telespectadores relativamente a essa questão. Quais é que têm sido as maiores dúvidas por parte dos automobilistas relativamente a essa questão? A maior dúvida tem sido o seguinte: nós temos dito que a informação é como um Deus. Quem tem informação tem tudo. Então, o nosso Código de Estrada está disponível, mas os nossos automobilistas, não sei se por preguiça ou porque já estão na condução, às vezes escusam-se de ler. Mas, como eu já disse atrás, a maior parte das infrações são cometidas conscientemente. Isso é que é mais grave. Esse é o que é mais grave. Precisamos mudar mentalidades. Eu tenho dito o seguinte, que a carta de condução é uma arma. Quando mal usada, ela tira a tua vida e tira os demais utentes. Sim. Todos nós, quando pegamos um veículo, somos responsáveis de permitir com que o Celso ou a Idusa chegue em casa bem. Porque aquele peão que está a passar poderá ser a fonte de sustento única de uma família. Exatamente. E se este vem a falecer, como é que será a família deste? Então, essa é a consciencialização que nós temos que ter. Uma carta de condução habilita-te a condução, sim, habilita-te a conduzir. Mas saiba que o peão que está aí é tão pessoa quanto tu que está aí no volante. O condutor do lado é o teu colega de estrada. Às vezes nós vemos no trânsito situações que não há motivo de ser, só porque simplesmente um passou primeiro do que o outro. Exato. Aquele que está aí é seu colega de estrada. Se tiver uma reação, possivelmente ele será o primeiro a ajudá-lo. Exatamente. Então temos que tirar essa mentalidade. Temos que ver que quem está na estrada não é nosso inimigo. Exato. É nosso colega de estrada. Há que se apelar à calma, não é? A toda a paciência. Então, quem está na estrada é o nosso colega de estrada. E aquele peão que vem a transitar é tão gente, é tão pessoa quanto nós que estamos a conduzir. Claro. Então, devemos ter toda a calma e cautela e seguir aquilo que são as regras de trânsito, porque condução é um ato de extrema responsabilidade. De extrema responsabilidade. E temos que estar conscientes, né, da nossa responsabilidade quando estamos, então, atrás do volante. Olha, Inspetor-Chefe Celton de Soito António, nós estamos aqui a chegar ao finalzinho da nossa conversa, mas não posso terminar sem antes, né, e por facto de ser sexta-feira também, sem antes pedir que deixe aqui as últimas recomendações. Estamos aqui em presença de um final de semana prolongado e nós sabemos, né, pronto, nosso povo angolano é um povo muito alegre, né, sabemos da nossa alegria, da nossa boa disposição e, entretanto, às vezes nós cedemos aqui em algumas coisinhas. Então, a nossa polícia, claro, está sempre, não é, atenta a essas situações, mas nunca é demais ouvirmos de si aqui as recomendações para este final de semana prolongado. Ok, Dusa, muito obrigado. Em jeito de recomendações, eu diria o seguinte: há situações que não se pagam com multas. O condutor pensa, pronto, eu vou passar aqui, se me aparem, e vão me multar.
mas há situações que não se pagam com multa. Eu se estacionar o meu veículo diante de um passeio, onde é que o cadeirante vai passar? Deficiente físico. Então, são situações que não se pagam com multa. Isso. Eu se fechar o estacionamento de alguém e este tiver um doente para sair, está em estado grave, como é que este sai? Então, eu chamo aqui a reflexão de todos. Há situações que não se pagam com multa. Há que mudar a nossa conduta. Há que sermos mais verdadeiramente condutores do que outra coisa. Exato. Porque a condução é um ato de responsabilidade. Então, devemos todos meter a mão na consciência e agirmos com responsabilidade. E, para terminar, assinala-se daqui a pouco, em novembro, o Dia em Memória às Vítimas de Estrada. Então, todo indivíduo que estiver a conduzir ou quem estiver em casa, saiba, tu és um potencial vítima de sinistralidade. Exatamente. Então, não faça com que seja, mas dê uma boa notícia à sua casa, à sua família e ao país que conduziu bem e chegou em casa são e salvo. Claro que sim. Olha, muito obrigada. Lindas palavras, não é? Aqui do nosso convidado, o inspetor-chefe Celton Soito António. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu espero poder contar consigo em próximas oportunidades e continuação no ótimo trabalho, que eu sei que a polícia não para, não é? A polícia não para, Pois é é verdade. ininterrupto. Pois é verdade. Obrigada. Muito obrigada.